Querido irmão, no presbitério da Diocese de Caetité, o padre Ronielso, a mesma diocese do qual faço parte, o padre Ronielso está visitando a nossa casa de formação, 2 anos de padre agora em janeiro, e veio aqui em Belo Horizonte. Ele também fez a formação dele aqui em Belo Horizonte, e agora está ajudando na formação dos futuros padres da Diocese de Caetité, lá na paróquia São Pedro Apóstolo do município chamado Aracatu. Ele é o formador da etapa inicial da formação chamada propedêutico. Quero acolhê-lo aqui, assim como também o diácono Márcio Honório, que está sempre presente em nosso meio, o seminarista Raísse, que agora começa sua função, seu estágio pastoral aqui, sua experiência pastoral na catedral. A vocês que são mais diretamente ligados à liturgia, coroinhas, leitores, proclamadores da palavra, ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, e aquele que nos ajuda também no ministério do canto. Lembro também de você que está aqui na nossa igreja mãe, vocês que estão vindo pela primeira vez, acolho com muita alegria. Aqui é a casa de todos, é a casa do povo de Deus da Arquidiocese de Belo Horizonte. E você que está também nos acompanhando por essa transmissão pela rádio, pela rede Catedral de Comunicação, TV Horizonte, Rádio América, a você também a nossa saudação. Que bom que você está unido pelos meios de comunicação conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos iniciar a nossa reflexão de hoje com uma pergunta. Todos nós queremos ser felizes, não é verdade? Quem deseja ser feliz, levante a mão. Ótimo. Então isso quer dizer que vocês não são felizes, né? Bom, é isso. Bom, então vamos dizer, todos nós ansiamos a liberdade, mas parece a felicidade, mas parece que essa felicidade, ela está sempre ali depois do morro, né? A gente não consegue enxergá-la plenamente. Isso é bom, porque como dizia Santo Agostinho, fizeste-o para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Portanto, nós temos uma inquietação, que essa inquietação ela é saudável, porque é ela que faz a gente acordar toda manhã, nos colocar na disposição, levantar, mesmo que a rotina seja dura, né? Mas a gente sabe que isso faz parte também da nossa existência. A gente vai construindo a cada dia também esse caminho da felicidade. E por que eu perguntei isso para vocês? Porque a liturgia de hoje trabalha com esses temas. A realização em que nós estamos colocando o fundamento da nossa existência e a felicidade. A gente escuta o profeta Jeremias dizendo uma palavra meio que difícil de compreender: maldito o homem que confia no homem. E olhando assim a gente vai achar, então não devemos confiar em ninguém, né? Mas não é isso que o profeta quer dizer. É preciso entender o contexto. O profeta está num contexto sociopolítico em que os reis de Judá, principalmente Josias e Sedecias, aliás, principalmente Joaquim e Sedecias, confiam mais nas forças que estão nos exércitos do Egito e da Babilônia do que no Senhor. É esta confiança no poder do homem, no poder das armas, no poder da carne, que o profeta denuncia. Vocês preferem confiar nesses poderes do que no Senhor nosso Deus. É por isso que o Salmo também martelou na cabeça da gente: é feliz quem a Deus se confia. É nele que deve haver o referencial da existência nossa. Não que nós não devemos ter confiança entre nós. Aliás, seria impossível isso, né? Nós devemos confiar uns aos outros e devemos ser motivo de confiança, mesmo numa sociedade cada vez mais marcada pelas mentiras, inclusive espalhadas como verdades por aí. Nós devemos saber que o ser humano merece a confiança, mas
nós não devemos confiar apenas na força do ser humano, apenas na força que é fraca, que é frágil e que é contraditória desses poderes do mundo que passa. O texto de Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E usando de uma imagem muito bela, ele diz que é como uma árvore que plantada está ali junto às águas, sempre busca a umidade. É uma árvore que tem raízes. Não é como o homem que confia no outro homem, que é como um cardo no deserto, que não vê nem chegar a floração, porque não tem seiva, não tem raiz, não tem fundamento. O profeta está aqui muito na linha do que nós chamamos de tradição sapiencial do povo da Bíblia, que gosta de comparar o caminho verdadeiro, o caminho falso, que gosta de mostrar o que de fato é a vida e o que de fato é a morte. É por isso que também o Salmo vai dizer isso, não é? Olha, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Esse homem é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos e jamais suas folhas vão murchar. Aqui está o caminho da felicidade, segundo a Bíblia. Ter uma vida enraizada na fé em Deus. Ter uma vida fundada nos valores que estão presentes nas Sagradas Escrituras. Este é o caminho da verdadeira sabedoria e da verdadeira felicidade, segundo o texto bíblico. E isto vai estar ressoando no Evangelho. Jesus aqui no Evangelho de Lucas, e aqui nós temos a chamada narrativa das bem-aventuranças segundo Lucas, porque segundo Mateus são 8 bem-aventuranças. Aliás, tem coisas muito engraçadas entre as duas narrativas. Enquanto em Mateus Jesus sobe no monte, e lá do monte, em cima do monte, daí porque é chamado Sermão da Montanha, ele sentado como Moisés vai anunciar a nova lei, baseada principalmente nas bem-aventuranças. Em Lucas prefere dizer que Jesus desce da montanha e vem para a planície. Estranho isso, não é? Mas por quê? Porque o Evangelho lucano mostra que Jesus é a salvação que desceu do alto e que veio habitar no meio dos homens, e que veio ali onde os homens vivem a sua vida, onde homens e mulheres labutam com a sua existência, onde está de fato as realidades deste mundo marcadas pela dor e pelo sofrimento. Jesus é aquele que vem ensinar e trazer uma luz sobre essa existência, às vezes muito envolvida em trevas e dúvidas da nossa existência. Ele desce para também ser solidário com as dores e os sofrimentos dos seres humanos. Ele pisou o nosso chão, ele também foi um de nós. E aqui Lucas faz questão de dizer que já tem uma grande multidão que acompanha este mestre de Nazaré. Gente de Tiro, de Sidônia, de lugares distantes de Jerusalém, vem para escutar este mestre, para beber dessa sabedoria. E o texto diz que Jesus tem um cuidado de levantar os olhos e olhar para essas pessoas. Olhar para essas pessoas quer dizer reconhecê-las e não compreendê-las como uma massa, não apenas ver em números, mas ver cada um. O Senhor olha, levanta os olhos para nos ver, para aproximar do seu coração a nossa existência. Ele não nos trata como um número. Daí eu sempre costumo dizer, tenham cuidado com essa ideia de uma igreja de massa, onde junta muita gente, né? Mas essas pessoas estão totalmente alheias umas às outras. Os bispos falam de pequenas comunidades eclesiais missionárias, onde as pessoas sentem e sabem quem são os outros, onde as pessoas compartilham as alegrias, a vida dos outros, né? Essas pequenas comunidades ajudam a viver esse plano do reino de Deus, onde as pessoas não são números, mas são gente, nome, rosto e história. Jesus olha para cada um de nós
e consegue compreender essa história. E começa dizendo 4 bem-aventuranças. Diferente de Mateus, que são 8, ele fala de 4. E começa dizendo: bem-aventurado vós, os pobres. E por que os pobres são bem-aventurados? Porque, diferente da primeira leitura, os pobres não confiam nos poderes do mundo, mas confiam no Senhor. Não tem nada. Os pobres da Bíblia são aqueles que não têm, não apenas o necessário para viver, mas porque são abandonados. Daí porque Jesus começa em Lucas o seu evangelho dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. São os preferenciais. E quando a Igreja Católica diz que há uma evangélica opção preferencial pelos pobres, ela está firmada aqui. Isso não quer dizer que a igreja não ame outros que não sejam pobres, mas a sua missão, como a missão do Mestre, deve começar por esses que ninguém vê, que ninguém pensa que exista. Os pobres, ou como diziam os bispos lá em Puebla, em Medellín, os empobrecidos, aqueles que foram tirados da sua própria dignidade. Os pobres são felizes, e aqui não é só pobre em espírito, é pobre do sentido. Lucas vai insistir muito nisso. Vocês vão ver mais à frente que Lucas vai dizer que um dos grandes obstáculos para alguém viver o reino de Deus é quando essa pessoa ela está apegada demais aos seus bens, a tal ponto que esses bens se tornam o absoluto da sua existência. Daí porque também vocês vão ver logo depois: ai de vós ricos. Não que Lucas não queira que os ricos se salvem, mas ele quer dizer que aquele que é preso e que confia no ter, pode não chegar a conhecer o ser, pode não conseguir perceber qual é a verdadeira riqueza, aquela que não a traça e a ferrugem não corrói, mas aquela que permanece. Lucas vai dizer isso mais no Evangelho. Mas eu queria lembrar que essas bem-aventuranças, elas fazem uma guinada, porque o que hoje é colocado na sociedade como sinônimo de felicidade? Quem é feliz? Quem é realizado? Quais são os critérios que são usados para definir alguém realizado? É alguém que muitas vezes tem condições financeiras? É alguém que tem fama, sucesso? É alguém que parece que está sempre rindo? É alguém que tem poder, inclusive na mídia? Hoje se fala de influencers, né? Lucas fala que os verdadeiros felizes são o contrário disso. São aqueles que não têm nada e não são vistos como nada, são vistos como nada. São aqueles que choram agora, são aqueles que passam fome, são aqueles que sofrem até perseguição e não são aplaudidos por todos. Lucas está mostrando o rosto do próprio Jesus. Jesus se coloca como o primeiro bem-aventurado, o primeiro feliz, o primeiro que encontrou o verdadeiro caminho. Ele deposita total confiança nas mãos do Pai. Sendo rico, se fez pobre para nos tornar enriquecidos de tudo, diz a Bíblia. Ele foi ao encontro dos que choram, dos que tinham fome, multiplicou pães para os outros, mas não para si. Não acumulou para si poder. O poder que ele queria chamava-se serviço e doação. É aqui que está, meus irmãos, o caminho da felicidade. A verdadeira felicidade não pode ser baseada nas coisas que se tem. A verdadeira felicidade não pode ser baseada numa sociedade onde falta fraternidade, onde há injustiça. A verdadeira felicidade não pode ser uma sensação de bem-estar, quando do outro lado há muitas pessoas no mal-estar. O que Jesus queria anunciar e que quer anunciar é a bem-aventurança, o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro passa por viver como ele viveu, totalmente entregue ao Pai e confiante, totalmente entregue ao próximo, a ponto de não pensar somente em si. Deu-se por completo. Daqui a pouco nós vamos celebrar essa maravilha quando ele se dá como alimento. E eu termino lembrando que as bem-aventuranças de Lucas têm um pormenor. Além das bem-aventuranças existe um ai de vós. Esse ai de vós está na linha daquilo que os profetas do Antigo Testamento diziam.
Ai de vós que esquecem do Senhor e buscam os poderes deste mundo. Ai de vós que esquecem da justiça e do direito e espezinham os pobres. Ai de vós que colocam outros deuses no meu lugar. É uma denúncia vigorosa e profética, todas as vezes que nós esquecemos do Senhor. Esses ai de vós podem servir para nós. Porque eu pergunto, será que nós estamos fundando a nossa existência na palavra do Senhor e confiando nele, ou estamos buscando ser inspirados por outros senhores deste mundo? Nós estamos, meus irmãos, lembrando dos abandonados e esquecidos do direito e da justiça, ou estamos preocupados apenas com os nossos interesses? Nós estamos buscando o reino de Deus ou buscando outras propostas de autorrealização apresentadas por essa sociedade de consumo e essa sociedade do passageiro? Meus irmãos e minhas irmãs, vocês são felizes? Meus irmãos e minhas irmãs, vocês querem ser felizes? Sigam o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.